Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula para você se tornar uma grande referência em fundos imobiliários. Então vem comigo que na aula de hoje nós vamos falar dos segmentos de atuação dos fundos imobiliários, que são muitos. A gente vai abordar segmento de logística, shopping, laje corporativa, renda urbana, residencial, agência, hospital, hotel, educacional e cemitério. Ou seja, a gente vai falar de tudo aqui na nossa aula de hoje. Começando pelo setor de logística, que é um setor que para mim é um dos principais, se não o principal dentro de fundo imobiliário. Porque vai ter dentro o centro de distribuição, armazéns, galpões. Eu acho que o mais legal aqui são centros de distribuições, porque a gente sabe que tem uma corrida muito forte para que as empresas façam entregas rápidas, as pessoas compram online. E ao comprar online, as pessoas querem receber em um dia no máximo, eles não querem mais ficar esperando 5, 10, 15 dias. E uma empresa, para se tornar competitiva, ela tem que ter um centro de distribuição perto dos grandes capitais, perto da onde ocorrem as maiores compras, né? Então, por isso eles precisam ter um centro de distribuição muito próximo. Então, quem tem um centro de distribuição próximo das grandes capitais, dos grandes centros, ganha o jogo. E aí, se você for o dono de um desses galpões, vai se valorizar muito, porque as empresas vão disputar a tapa aquele centro de distribuição e o aluguel vai subindo, e o valor vai subindo, o valor da cota vai subindo. Então, muito importante esse tipo de investimento. Então, o que tem que olhar aqui? A localização estratégica é fundamental quando se fala de logística, é muito importante, porque se eu tiver um galpão muito distante das capitais, não vai valer quase nada, porque está distante. Então, tem que olhar sempre a localização estratégica. Importante olhar quem são os inquilinos, quais são as empresas que estão por trás desse galpão, porque muitas vezes, para ter um centro de distribuição grande, tem que ser empresa relevante, empresa grande. E se essa empresa está mal das pernas, se ela quebra, ou por qualquer motivo ela deixa de pagar o aluguel, você vai sofrer com o valor da sua cota. Então, sempre importante olhar quem são os inquilinos. O rendimento, você recebe aluguel e o potencial de crescimento do valor da cota. E a gente vê um crescimento do setor ainda muito latente, porque as empresas cada vez mais vendem pela internet e cada vez mais precisam de bom centro de distribuição. Lembrando que quando a gente fala de logística, tem um centro de distribuição, mas tem a parte de indústria, né? E indústria, às vezes, tem que tomar cuidado, porque é específico. Uma empresa do setor, vamos pegar uma empresa que tem ali alguns equipamentos específicos, ela é montada de um jeito específico por conta do setor. E aí essa empresa sai e o galpão foi montado olhando para uma empresa desse setor, vai ser difícil ele conseguir alugar para outras empresas. Ele vai ter que olhar para a empresa do próprio setor, ou então mudar de setor, só que fazer uma grande reforma e vai sair muito caro. Então a indústria às vezes tem esse problema, por isso que indústria costuma ser precificada abaixo de centro de distribuição. Depois nós temos os shoppings, que para mim também é um dos principais tipos de fundos imobiliários. Porque além de você contar com shoppings que muitas vezes são escassos, porque se eu tenho, por exemplo, um shopping aqui na Avenida Paulista, não tem como colocar um shopping do lado, não vai ter público para dois, então ele dominou aquele lugar. Nós temos um shopping aqui no meio da Paulista, que é o Shopping Cidade de São Paulo. No começo da Paulista tem um shopping Pátio Paulista, não tem como entrar ali no meio dominou o espaço, e é um espaço importante, bem no centro da Paulista. E aí você tem outros tipos de shoppings que estão em lugares estratégicos. E ao estar em um lugar estratégico, as empresas querem estar lá. Imagina, você tem uma loja, você tem ali uma loja de chocolate. Você quer que a sua loja esteja no shopping, principalmente no shopping que tenha bastante movimento. E aí o shopping, o fundo imobiliário tende a se valorizar mais e mais. Então você ganha parcelas do aluguel. Você pode ganhar muitas vezes uma parcela variável baseada no faturamento das lojas. Então você, como dono do shopping, fala: loja, seguinte, aqui no meu shopping passa muita gente. Então você vai aumentar muito o seu faturamento. Você vai ver que seu faturamento aqui nesse shopping vai ser maior do que todos que você tem todas as lojas que você tem em vários outros shoppings. Aqui o movimento é pesado, as pessoas têm um poder aquisitivo. Então eu quero participar de uma parte da receita, do faturamento. Concorda com isso? Concordo. E assim vai. Então você recebe dividendos, você recebe o valor da cota, tem um potencial de valorização importante dentro do shopping, que muitos cresceram ao longo do tempo. E uma gestão profissional, porque o gestor ele vai olhar para a administração do shopping, que vai muito além de só coordenar as lojas. Coordena o estacionamento,
pode ter várias atividades dentro do shopping que vão gerar recursos, eventos lá dentro que vão gerar ali que mais pessoas vão até o shopping e nisso elas consumam mais. Ou pode ser até um evento pago, se for o caso. Coloca uma arena dentro de um shopping, num estacionamento, como acontece em algumas vezes. Por exemplo, dentro do shopping Eldorado, no estacionamento, tem um espaço da NBA. Logo, o dono do shopping também vai lucrar com aquele espaço, seja com aluguel e seja participando ali das vendas, do faturamento também disso. Então olha como tem muito para explorar quando se fala de shopping. Lajes corporativas, então aqui a gente já está falando de empresas que têm escritórios. E aí aqui tem uma discussão muito grande, porque era o principal segmento da bolsa quando se falava em fundos imobiliários e foi caindo ao longo do tempo. Por quê? Por conta de home office, híbrido, pessoas ficando mais em casa. Logo, uma empresa que tinha que ter ali um espaço gigante para acomodar todos os colaboradores, precisou de metade do espaço, porque as pessoas iam revezando. 3 pessoas vão num dia, as outras vão em outros dias, e assim você consegue cuidar mais do espaço, ter mais pessoas dentro desse espaço por conta de estar variável. E aí você não precisa crescer tanto esse galpão. Aí você não precisa crescer tanto essa laje corporativa. E aí a gente teve muita devolução das empresas de lajes corporativas. E aí caiu bastante esse tipo de fundo imobiliário. Logo tem que tomar cuidado, mas tem um potencial de valorização, porque tem muito lugar bom, com espaço, que está vago e que estão começando a voltar a ser realocado. Muitas empresas estão voltando ao home office. Muitas empresas estão diminuindo. Antes era uma vez por semana presencial, depois 2, 3, isso está cada vez mais aumentando. As empresas estão trazendo cada vez mais pessoas para o físico novamente. E essas lajes corporativas estão voltando a gerar valor. E você pode ter bastante tipo de rendimento aqui dentro de laje corporativa. Renda urbana. Então a gente fala de espaço. O que é um espaço urbano? É um espaço muito movimentado. Logo, quando pensa em renda urbana, a gente pensa em espaços movimentados. Calçadão, sabe quando tem um calçadão e lá tem várias lojas, porque passa muita gente, um calçadão no centro, é um renda urbana. Então, imagina, tudo que tem muita movimentação, pessoas passando e não são shoppings, é renda urbana. Logo, tem também um grande potencial de valorização, porque você vai ter acesso a ótimos imóveis que são disputados à tava pelas empresas também, dentro de lugares estratégicos. Uma empresa tende a faturar muito mais quanto mais pessoas passam em frente, quanto mais pessoas têm acesso àquela loja, que é o sonho de todo mundo. Todo mundo quer que as pessoas acessem a sua loja, conheçam a sua loja para você conseguir vender mais. E o renda urbana proporciona isso. Tanto é que é um dos segmentos que mais vem crescendo na bolsa e é um tipo de e é um tipo de fundo imobiliário que é bastante resiliente. Por quê? Mesmo com crises maiores, as pessoas não deixam de frequentar os grandes centros. E as vendas não costumam cair. Quando tem um imóvel, uma loja que é muito afastada, ela tende a sofrer mais, porque as pessoas param de frequentar. Agora, centro, perto de metrô, perto de lugares movimentados, ali é muito resiliente, então costuma ser bons imóveis. Residencial também é uma forma de você diversificar o seu investimento. Aí a ideia é simplesmente você pensar em moradia. Eu quero imóveis de moradia. E aí você vai receber um aluguel em relação a isso. Quando a gente fala de pessoa física, ao invés de investir em fundo imobiliário, eu vou investir em imóveis e alugar, é mais focado nisso, né? Até no residencial. Eu comprar vários imóveis e alugando para as pessoas. Se fizer uma boa negociação, você consegue de fato ter um bom rendimento, que está falando lidando com pessoas por pessoas. Mas acaba sendo algo muito específico. E poucos fundos têm expertise de lidar com o residencial, que dá um trabalho pesado, porque são mais inquilinos, são mais pessoas para negociar, diferente. E quando você fala com grandes empresas, tem um galpão gigante, que às vezes é uma empresa só que você tem que negociar. Então dá um trabalho maior, mas tem um potencial de retorno bacana aqui o residencial. Agências bancárias é um tipo de fundo que foi um dos que mais fez crescer a indústria de fundos imobiliários, como a gente viu na história em uma das aulas aqui. O fundo imobiliário de agências bancárias do Banco do Brasil puxou e trouxe muita gente para conhecer mais esse setor. Porém, a gente vê que os bancos estão devolvendo um monte de agência. Lembra, tinha agência, tinha uma aberração, né? Também tinha agência aqui, do mesmo banco, aqui, aí uma loja no meio e depois outra agência. Que os bancos compraram vários outros bancos e aí ficava uma agência ao lado de outra agência. Além disso, as pessoas pararam de ir até a agência. Tem muita gente que só vai no digital, tem gente que já está há 5, 10 anos sem ir no banco. Logo, os bancos estão devolvendo várias agências bancárias. Então, é um setor que tem que tomar muito cuidado, porque uma agência bancária é muito específico. Tem um cofre, imagina a Umi Banco, ela quer alugar um local.
e ela vai até um lugar que era uma agência bancária. Ao ver a estrutura, tem um cofre gigante lá, tem um espaço que não faz sentido. É difícil eu pegar uma escola e falar, cara, eu vou fazer uma escola dentro dessa aqui que era uma agência bancária. Vai ter que fazer uma reforma muito grande. Logo, o imóvel ele perde valor por conta disso. É muito mais fácil para o banco, para um imóvel de banco, ser alugado para outro banco, que vai aproveitar aquele cofre, vai aproveitar a estrutura interna. Logo, tem que tomar muito cuidado com esse tipo de fundo. Vem caindo bastante, mas pode ser oportunidade se você olhar bem a fundo ele. O hospital é bacana, porque o hospital... É difícil você ver o hospital sair, quebrar. Sabe aqueles grandes hospitais? Estão aí até hoje. A gente passa pela rua, vamos fazer uma volta aqui por São Paulo. Você vê que empresas que ficaram do mesmo jeito, conseguiram crescer, muitas delas são hospitais. Difícil, nossa, aqui tinha um hospital, saiu e virou uma outra coisa. Não, aqui na frente tem o Santa Catarina, aqui onde eu estou gravando, que é um hospital muito antigo. Logo atrás do Santa Catarina tem o Oswaldo Cruz, tem o Beneficência Portuguesa. Então é uma renda estável, porque os hospitais tendem a ficar a longo prazo. E a gente sabe, estamos falando de saúde. Saúde sempre vai ter demanda. As pessoas vão ficar doentes, as pessoas vão precisar de tratamentos. Isso sempre, não tem como falar, as pessoas pararam, né? Igual teve a pandemia, as pessoas foram para onde? Para o hospital. Então mesmo com queda de renda, uma economia ruim, uma economia caindo, o hospital tende a estar sempre ali com pessoas. Porque é saúde. Logo você consegue ter acesso a um tipo de imóvel com uma renda estável, de longo prazo, mais conservador em relação a outros ativos. Então pode ser uma boa opção quando fala de fundo imobiliário de hospital, é bem sólido. Hotel é um tipo de fundo imobiliário que costuma ser um pouco mais arrojado porque é pauleira, porque tem que ser uma gestão muito ativa. Porque o hotel, muitas vezes, tem inquilinos, né, pessoas que vão lá e ficam 1 dia, 3 dias, 5 dias, 10 dias, aí negocia aqui, às vezes fica vago. Então você tem que ter uma administração de vacância muito alta, para você não ter um monte de imóvel vago. E aí você vai depender de fatores como clima, fatores sazonais, fatores... Vou dar um exemplo aqui. Se tem um hotel aqui na Paulista, eu dependo muito dos eventos que vão acontecer aqui na Paulista. Quanto mais eventos nacionais tiverem aqui na Paulista, mais fácil vai encher o hotel. Estou dando um exemplo. Então você depende muitas vezes da economia estar estável para esse hotel crescer muito. Na pandemia mesmo, o fundo imobiliário de hotel sofreu bastante, mas depois se recuperou. Ou seja, que é uma gestão mais ativa. Nota que hotel e hospital totalmente diferente, né? Hotel, potencial de retorno maior, mas risco maior. Hospital, muito mais estável. Educacional também foi outro setor que cresceu bastante. A gente vê vários campos de faculdades grandes, mas que muitos alunos saíram. As faculdades estão muitas com dificuldade de lotar as aulas. Então você que está ali no curso de graduação, provavelmente na sua sala deve ter bastante espaço vazio. Seja o pessoal do último ano é vazio, do terceiro ano, do segundo ano, vai juntando classe, vai juntando turma, vai juntando tudo para poder utilizar ao máximo o espaço, que são espaços grandes. Tem que tomar cuidado? Tem, mas educação tem bastante benefícios. Até que esses campos estão aí até hoje, um acaba incorporando o outro e mantém. É uma estrutura, lembra que eu falei, é uma estrutura difícil de você remodelar. Imagina, tem um campus de uma faculdade, ele sai a faculdade quebra. Lembra que você é dono não da faculdade, você é dono do imóvel. E a faculdade quebra, então o imóvel fica vago. Quem que vai conseguir fazer uma estrutura para uma empresa com várias salas de aula? É uma estrutura muito específica, né, de faculdade. Logo vai conseguir alugar para uma outra faculdade. E quando você tem um imóvel muito específico, acaba sofrendo depreciação desse imóvel. Fica mais difícil de alugar ele e o preço da cota cai. Por isso, assim como a agência bancária, o educacional veio muito para online. Muitas pessoas estão fazendo faculdade online. Por exemplo, aqui está fazendo uma faculdade online. Está fazendo aqui uma pós-graduação online. Que no passado, você tinha que ir no presencial, você tinha que ir até esse campus que eu estou falando. Por isso, tem que tomar cuidado com esse tipo de fundo imobiliário. E por fim, cemitério. Cemitério, inclusive, eu já entrevistei o gestor de um dos maiores fundos de cemitério aqui. E é um tipo de fundo imobiliário totalmente diferente. Por quê? Olha as fontes de receitas que você pode ter. Você pode ter venda de serviço funerário, como jazigos, velórios, ornamentos para falecidos. Você pode fazer o transporte e exumar os cadáveres. Você pode ter uma taxa de manutenção
por jazigo após o sepultamento. Logo, você cuida de toda a estrutura do pior momento das pessoas, né? Porque o pior momento é você perder um ente querido. E as pessoas, nesse momento, elas acabam dando tudo, de fato. Pô, quero dar, imagina, falece alguém querido, eu vou querer dar o melhor para essa pessoa, comprar o melhor caixão, vou dar a melhor estrutura. E aí um fundo imobiliário que cuida disso, que entrega um serviço bacana, que entrega ali uma experiência boa no momento muito ruim, no momento péssimo, ele tende a crescer cada vez mais, ele tende a conseguir mais receita. Então é um tipo de fundo imobiliário que tem potencial de retorno. Muitos desses fundos imobiliários, muitos desses cemitérios já estão com fundos imobiliários específicos. Logo, são poucos fundos imobiliários que cuidam mesmo de cemitério, mas tem um bom potencial de retorno também. Certo? Com isso, a gente fez um apanhado de todos os segmentos aqui que são importantes dentro de fundos de tijolos de fundos imobiliários. Espero que você tenha gostado da aula. Te vejo na próxima. Anota aí que tem muita coisa bacana aqui nessas aulas para você se tornar um grande expert em fundos imobiliários. Tamo junto, pessoal!